Alexandre Silvestre, no Parque São Jorge. Boa noite, Silver. O Timão venceu no sábado, mas ficou com algum problema para a sequência da temporada, é isso? É um misto de alegria pela vitória, Michele. Boa noite aí, galera, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Uma vitória cumprida do Corinthians, uma vitória com perna longa, porque o Corinthians saltou 3 posições na tabela, estava na segunda página, 12º colocado, com a vitória no Rio sobre o Fluminense, pulou para 9º lugar, se distancia consideravelmente da zona do rebaixamento e, por que não, já começa a imaginar briga por vaga na pré-Libertadores, pelo menos. O problema é que o Rodrigo Garro teve uma lesão no aquecimento lá no Rio. Ele seria reserva, porque o Garro sofre de um problema crônico no joelho, pela sequência intensa de jogos e pelo que ele havia entregado nas últimas partidas. O Dorival imaginou colocar o Garro só no segundo tempo se fosse necessário, mas no aquecimento ele sentiu uma beliscadinha ali na batata da perna, uma fisgada na panturrilha, foi cortado do jogo, não ficou sequer no banco, e depois do exame de imagens saiu o resultado divulgado hoje à tarde pelo Corinthians: lesão grau 2 na panturrilha direita do Rodrigo Garro. E o Dorival Júnior já imaginava isso logo depois da partida, antes mesmo do resultado do exame, pelo qual o Garro passou. O Garro, que tem 26 jogos na temporada, 19 como titular, 2 gols e 5 assistências, não vai enfrentar o Sport do Recife, o próximo jogo do Corinthians, na Ilha do Retiro, domingo que vem. E o Dorival, lá no Rio, já estava imaginando isso. Vamos ouvir o professor? Mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta. Bom, Rodrigo Garro já iniciou hoje a recuperação dessa lesão na panturrilha direita, grau 2. Corinthians tem uma semana inteira livre para recuperar outros jogadores. O Memphis Depay, por exemplo, que tem um edema na coxa. Acho que para domingo lá contra o Sport dá para o holandês jogar. Ranieri já estava na fase de transição de um problema no posterior da coxa. Martínez não enfrentou o Fluminense por uma pancada, um problema no tornozelo, assim como Charles, com dores no joelho. E Yuri Alberto, que foi reserva nos 2 últimos jogos, entrando um pouquinho, talvez volte a ser titular contra o Sport, até porque o Guinegão, que está brilhando aí, fazendo muitos gols, honrando a camisa do Corinthians, tomou o 3º amarelo. Então o Guinegão está fora do próximo jogo. Com isso, imagino eu que o Dorival vai preparar o time com a volta do Yuri Alberto. E o Bidon é uma boa notícia, porque cumpriu suspensão contra o Fluminense e volta, se o Dorival quiser, como titular no final de semana. Já já eu volto para falar de Hugo Souza, que está com moral em relação ao professor Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Já foi convocado, não jogou, mas está nos planos do italiano. Já já eu conto essa história. Ah, isso me alegra muito. Me alegra muito. Fala, Alex. Não, em relação ao Hugo Souza, a gente vai falar Daqui a agora? pouco, não, o Hugo Souza é depois. Agora é para falar do Corinthians. O Guinegão está numa fase tão boa que ele está entrando em campo sempre elétrico, na tomada. Tem poucos jogos pelo Corinthians e já tomou 3 amarelos. Quer dizer, já está desfalcado, já está desfalcando o Corinthians para o próximo jogo. Mas foi uma grata surpresa, uma grata revelação em meio a tantos problemas que o Corinthians atravessa, e vai passar por mais um agora com o Garro, né? Que uma lesão muscular grau 1 já é ruim. Grau 2 é aquela que o cara tem que ficar pelo menos um mês fora aí para recuperar, porque lesão muscular é difícil, ainda mais para um atleta que tem histórico complicado de lesão. Então já o Corinthians não poderá contar com o seu principal articulador em jogos importantes aí pela frente. Então, mas o Corinthians vai ter que se virar, vai se reinventando a cada rodada. É o que a gente tem visto esse ano. Tá certo. O Miller já vai comentar. Miller,
O Corinthians, Guinegão, grande fase, mas vem cá, tudo bem que ele entra pilhado em campo, tal, mas já tomou 3 cartões e vai desfalcar a equipe, isso não é muito bom, né? Olha, Michele, isso é uma coisa normal no nosso futebol, não é um privilégio só do Guinegão. Hoje, no time de futebol, o primeiro atleta que leva cartão no jogo é o atacante, porque ele corre muito para trás, né? Então isso é uma prática no futebol normal nos dias de hoje. Agora, o Corinthians vive uma fase boa, o Dorival ajeitou o time, apesar de todas as dificuldades, os desfalques, né? O Dorival, ele tem achado soluções, né, no elenco, em especial o Guinegão, que está numa fase boa, com confiança, e o Dorival está dando moral cada vez mais para ele. O Dorival, a cada rodada, a cada ano, o time que ele passa, o Dorival, ele prova que ele é um grande treinador de time, né? Tem tido sucesso em vários times, e no Corinthians ele está bem no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil tem grandes chances aí de chegar na final. Legal. Bom, eu vou para o telão porque a estreia do Andrés Pereira animou a comissão técnica do Palmeiras. Como será que o jogador vai se encaixar melhor no time, hein? Salazar, traz essa expectativa do clube pra gente, tá contigo. Carlo Ancelotti, que história é essa, Silvestre? Conta pra gente. Michele, o Hugo Souza foi convocado na última rodada das eliminatórias sul-americanas e claro que só por esse motivo, além do que ele é um bom goleiro, um ótimo goleiro, está vivendo um bom momento, está nos planos do técnico. Se foi convocado, está nos planos, mas está mais do que talvez imaginássemos nesses planos. Então vamos aqui agradecer em primeiro lugar aos colegas da ESPN, que cedeu parte de uma entrevista dada pelo Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, recentemente, nos últimos dias, falando justamente dos motivos pelos quais o Hugo Souza pode ganhar mais espaço ainda numa próxima convocação no futuro, até para a Copa do Mundo. Aperta o play aí, diretor, coloca na tela. En el mata-mata, muchos en el pasado, también mala sorte teve Brasil contra Croácia, muchos jogos, o cuarto de final, octavo, se deciden a penalti. Entonces es una cosa que estamos pensando, evaluando. Hugo, a verdade, que gosta como goleiro, porque tem personalidade, caráter muy grande. Creo que nos próximos jogos podemos pensar de darle un jogo para acostumbrarse ao equipe.